todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você é bem-vindo comigo aqui. Eu estarei falando em Romanos 8:28. E eu prometo ser breve outra vez, e com certeza você sairá deste vídeo edificado. Fica comigo mais uns 10 minutinhos. Eu falarei do versículo 28 ao versículo 30 de Romanos capítulo 8. E é sobre esses 3 versos que nós vamos estudar aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Versão NVI. Observa que, e o texto continua dizendo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Observa que é uma seletividade aqui. É um povo seleto. Não é universal. Estas bênçãos não são para todos. São somente aqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus, você está na mão dele e ele está controlando todas as coisas para, na conclusão da sua vitória. Então, se a porta abre, é para o seu bem. Se a porta fecha, é para o seu bem. Se as coisas estão boas, saldos do seu banco, seu cartão de crédito, tudo no azul, é para o seu bem. Mas se tiver no vermelho, pode ser para o seu bem também, se você não é um descontrolado nas suas contas. Mas Deus, na sua infinita bondade e soberania, ele o fecha e ele abre. Ele exerce a sua vontade, mas também existe a sua vontade permissiva, a qual ele não se intromete. Ele deixa, porque de repente é necessário que o homem anda sozinho, que a mulher anda sozinho, que os seus filhos andam sozinhos, para aprender a lição. Então, a vontade permissiva de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é concluída e não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que impedirá o propósito de Jeová. Ele trama a nossa atenção dizendo, os que foram chamados, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito dele, a salvação dos que vieram, dos que foram impactados, dos que foram tocados, ela existe desde a eternidade. E nós seguimos para o verso de número 29, que diz, pois aquele que de antemão conheceu, ou seja, já havia conhecido, então ele conheceu, então ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, uma vez alcançado, uma vez restaurado, uma vez purificado, a imagem do seu filho volta novamente. Mas tudo tinha um propósito, ou tudo tem um propósito, a fim de que ele seja, ele quem? Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Esse primogênito por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Na semelhança
dos salvos que ressuscitarão. Aí você pode dizer, mas existiu Lázaro também. Existiu outras ressurreições, mas todos morreram de novo. Mas ele é o primícia, ele que ressuscitou primeiro. Então ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o primeiro, ele veio, primogênito. E ele resgatou os demais irmãos. Eu, você. Aleluia. O Pai enviou o Filho para arrebanhar aqueles que ele chamou, aqueles que ele predestinou, aquele que ele decidiu a ser imagem do seu Filho amado. O verso de número 30 diz assim: e os que predestinou também chamou. Os que chamou também justificou. E os que justificou também glorificou. Isto é muito lindo. É lindo porque os 5 elos perfeitos, todos obras de Deus. É como uma corrente dourada de Deus, com 5 elos. A saber, predestinou. Disse, olha, eu vou chamar este. Escolheu. Segundo elo, chamou. É chegar no meio do rebanho, eu escolho aquele. João. Está escolhido. Agora vem o filho para oficializar o seu propósito. E aí o filho, através do filho, chamou. Glória a Deus. Através do sacrifício do filho, tornou-se justo, justificou. Aleluia. E aí Paulo usa um verbo aqui, do futuro, como já se aconteceu. Ele diz glorificou. Ele já jogou na onisciência de Deus. Em outras palavras, só esse termo, e nesse tempo verbal de Paulo, ele está dizendo, Deus não perde nenhuma batalha. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele vai glorificar, mas Paulo já diz glorificou, porque foi antes da eternidade que ele o chamou. Então ele já está certificado, já está pronto. Então por isso ele leva para o passado. Glorificou. Jesus diz, no capítulo de João 16, quando ele diz assim, olha, eu digo-vos isto para que tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. E ele termina dizendo, eu venci o mundo. Mas Jesus ainda estava no caminho do Gólgota, no caminho da cruz, no caminho da crucificação, ele estava dando instruções para os discípulos, ele não tinha ainda sido nem preso. Mas ele disse, eu venci. Sabe por quê? Porque Jesus era e é onisciente. Glória a Deus. Por isso que você vai ler capítulo 13 de Apocalipse, você vai encontrar dizendo
O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo já aconteceu. Então esses 4 elos ou 5 elos dessa corrente dourada da salvação, aqui no versículo de número 30, é o maravilhoso. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Eu quero dizer para você que eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da palavra de Deus, às 7 horas da manhã. Você pode deixar o seu like, você pode se inscrever neste canal, você pode adicionar o sininho para receber mais mensagem. E se você fazer comentário, você está promovendo a palavra de Deus para ir mais longe que assim, que o YouTube vai entender. Por isso que a gente solicita. Mas não esquece de uma coisa. Deixa eu fechar com você dizendo o seguinte. Não se preocupe com o que está acontecendo. Deus está no negócio. Nada que acontece com você está fora do comando de Deus. Alegra o teu coração no dia chamado hoje, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles, aleluia, que ama a Deus, é você. Daqueles que foram chamados por Deus, é você. Então, se não deu certo hoje, você glorifica Ele, porque vai dar certo. Vai dar certo. Deus está trabalhando. Os pescadores pescaram a noite inteira. Não pegaram nada. Mas o maior privilégio é, na madrugada, recepcionar Jesus na beira do mar. Muito mais lindo do que se tivesse pegado milhões de peixes. Uma noite de crise, mais uma manhã na presença de Jesus. E quando Jesus se manifestou, foi para dar a vitória para eles. Então talvez não está dando certo agora, mas aguenta firme. Deus prosperará abundância na sua vida. Ele está trabalhando. Fica com esta palavra. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, pelo teu amor e a tua bondade. Deus Todo-Poderoso, alcança os teus filhos aonde estiver, com a tua mão estendida, dando força, dando graça, provisão, livramento, cura divina, porque o Senhor é fiel. Pai bendito santo, em nome de Jesus, eu venho pedir que esta palavra alcance milhões de pessoas, Pai. Confirma a minha oração, em nome de Jesus.